Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor está aqui nessa manhã em nome de Jesus. Sabemos que estamos em pouco número, mas a palavra do Senhor disse: se não tivesse um ou dois ou três reunidos no meu nome, eu estaria presente. É que o Senhor está aqui presente nessa manhã em nome de Jesus. Sai do seu lugar aí e diga para o seu irmão: hoje o culto vai ser maravilhoso. Hoje vai ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus vai derramar o seu poder. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Eu quero estar lendo um vídeo, ler um versículo bíblico aqui. Amém? Salmo 100, projeto para mim, para a gente ler. Som. Glória a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Nós sabemos que o Senhor está aqui nessa manhã. Nós sabemos que Ele tem algo para fazer na nossa vida. Porque nós sabemos que nós saímos da nossa casa para adorar o Mestre. Não importa, né, a quantidade, o tanto, mas o importante é que nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenho certeza que nessa manhã Ele vai receber a nossa adoração, vai receber o nosso louvor, porque nós estamos aqui com o coração aberto, com a nossa alma aberta para louvar o Senhor. Né? Quero deixar esse Salmo 100, que diz assim, ó lá: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Né? Glória a Deus. Ó. O salmo maravilhoso, poderoso, né? Pode voltar, não. Sabemos que Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida. Ó, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós saímos da nossa casa nessa manhã para celebrar o Senhor, para adorar o Mestre, né? Para engrandecer o nome dEle, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha, na sua vida. Hoje nós estamos aqui nessa manhã porque o Senhor nos concedeu essa graça, essa misericórdia. Amém. Porque eu tenho certeza que muitos queriam ter o privilégio que eu e você temos nessa manhã, mas não puderam nem se quiser abrir os teus olhos e nem se quiser poder levantar da sua cama. E você teve o privilégio. Muitos, às vezes, não dão esse crédito ao Senhor. Né? Hoje é o primeiro dia da semana. Quando você começa a premiciar o Senhor, você está premiciando Ele, a sua semana ao Senhor, consagrando, trazendo a sua adoração ao Senhor. Então nós sabemos que Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida. Tudo vai dar certo quando nós colocamos o Senhor na frente. Né? Nós consagramos a nossa semana, tiramos o nosso domingo, né? O Senhor nos dá a semana toda, 6 dias. O Senhor trouxe um exemplo para nós. Ele mesmo disse, ele era Deus. E Ele trabalhou simplesmente 6 dias, no 7º Ele descansou. Esse é um exemplo para mim e para você. Que nós também temos que tirar o dia para adorar Ele, para exaltar Ele, para glorificar o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Né? Está nos convidando a celebrar. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Olha que palavra gloriosa. Servir ao Senhor, nós estamos aqui com alegria, irmão. Eu levantei nessa madrugada com alegria, já disposto, animado para vir adorar o meu Deus. Porque Ele me deu uma semana de vitória, me deu uma semana, livrou. Quantos livramentos Ele nos deu que nós não vimos? E quanto que Ele deu aquilo que nós vimos? E hoje é motivo de eu e você estar aqui, nesta manhã, para adorar o Senhor, servir com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Vai iniciar o louvor, que você dê a sua melhor adoração ao Senhor. 122. E é isso que nós temos que é isso que nós temos que sentir no nosso coração. Ó, é isso que você tem que sair da sua casa, com isso no nosso coração. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Né? Nós temos que levantar com alegria no nosso coração para vir buscar o Senhor, adorar o Senhor, exaltar o Senhor. Né? Com alegria. Quando nós buscamos o Senhor, Ele nos faz. Amém. Ele opera na nossa vida. Ó, é tão bom, né? Sabe, é tão maravilhoso, né? Você poder estar na casa do Senhor, né?
É tão maravilhoso você estar na presença de Deus, não é? Eu paro para pensar quanto tempo atrás, bem antes atrás, né, a gente vivia uma vida toda errada, uma vida totalmente fora do caminho, né? E hoje nós temos o privilégio de estar aqui para adorar a Deus. Muitos têm deixado tudo para trás, né, para adorar. Quantos nesse momento estão adorando a Deus? No mundo inteiro, quantos estão glorificando a Deus nesse momento? Né? E muitos não têm pegado essa oportunidade, irmão. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Nós estamos vendo aí o que Deus tem feito aí nesse, né, esses rumores de guerra, tudo. Pô, o povo está vivendo igual o tempo da Arca de Noé, quando, né, Deus anunciava o dilúvio, né, e ninguém dava crédito. E a igreja tem falado que Jesus está voltando e o povo não tem acordado. E muitos têm deixado de buscar o Senhor. Por isso que eu falo, eu conversei a semana lá no lugar que, igual eu falei, a França, ninguém pode mais louvar a Deus igual eu e você está louvando aqui, ó. Nós não podemos mais. Lá, eles têm que entrar dentro da casa e ficar louvar sem barulho. A própria pessoa falou para mim, igual lá, falou assim, lá não pode mais. E eu e você temos o privilégio de buscar o Senhor enquanto se pode achar. E muitos não estão dando crédito para isso. Então, irmão, você é um privilegiado de estar aqui nessa manhã. Nós somos um privilegiado. Vamos estar orando, colocar esse culto nas mãos do Senhor, né? Para que o Senhor possa abençoar, receber a nossa adoração. Amém? Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos. Soberano Deus e amado e querido Pai. Senhor, é com toda a gratidão do nosso coração que nós entramos em Tua presença nesta manhã, desse domingo, Pai. Senhor, acho que não tem nem o tamanho da nossa alegria de expressar, de poder estar aqui mais um dia, Senhor. De poder tirar esse domingo para Te louvar, para Te exaltar, para Te glorificar. Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Senhor, aqui está a igreja do Senhor que agora vai louvar o Senhor, vai adorar a Ti. Senhor, em nome de Jesus, recebe a adoração, o louvor da Tua igreja nessa manhã. Pai, que esse louvor possa subir as Tuas narinas, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Canta labassura, canta labas. Que a Tua presença seja real, notória aqui neste lugar. Pai, usa o ministério de louvor que vai louvar agora, Senhor. Que vai, Senhor, trazer, vai glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, desperta, Senhor, aqueles que dormem, Pai. Desperta nessa manhã aqueles que dormem, Pai. Acorda eles do sono da indolência, Pai. Oh, meu Deus, nós Te louvamos, Pai, nós Te exaltamos nessa manhã. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma esse culto nas Tuas mãos. Se manifesta de uma forma grande e poderosa nesse lugar. É que nós Te pedimos, Pai, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Nós cremos que hoje o culto vai ser maravilhoso, Pai, porque o Senhor vai derramar o Teu poder aqui nesse lugar. Eu creio nisso, Pai, e declaro sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. E aplauda o Senhor, glória a Deus. É aquele que é digno, né, da nossa honra, do nosso louvor. Aleluia. Declare com a sua boca aquele que é digno, digno de tudo, digno da nossa vida. Né? Glória a Deus por mais essa manhã na presença dEle. Aleluia. Aos seus pés.
Mais uma vez, que Ele é digno, com seu coração, declare isso ao Senhor. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Para encerrar a última vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Pai. Tu és digno de tudo. Tu és digno de ser exaltado, glorificado. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Alegramos na presença do Senhor, porque Ele está aqui e Ele está ouvindo a nossa adoração, Ele está recebendo a nossa adoração. Que a nossa adoração chegue com cheiro suave ao Senhor, aleluia, porque nós nos colocamos diante dEle, na dependência dEle, porque não somos nada sem Ele. Glória a Deus por isso, porque nós cremos nisso, nós temos o Senhor na nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Sinta a presença de Deus aí no seu coração. Aleluia. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Vem, Deus, vem sobre este lugar. Vem sobre as nossas vidas. Vem sobre o nosso coração, Deus. Aleluia. Eu adorarei no oceano do Espírito.
Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Que nós possamos navegar, né, na presença do Senhor. Né, que o Espírito Santo de Deus está aqui. Quando Jesus subiu ao céu, ele falou: eu deixarei o Espírito Santo. É o Espírito que nos consola, que nos fortalece, né, que nos dá esse privilégio de estar aqui, porque é através dessa presença gloriosa que nós estamos aqui. Nós mesmos, nós não faríamos nada se não fosse o Senhor na nossa vida. Então, que nós a cada dia, não só hoje, não só num domingo, mas dia após dia, nós possamos acordar e declarar isso, né, que o Senhor, Ele é na nossa vida, que sem Ele nós não somos nada. Por isso que nós nos alegramos nele, mesmo em situações difíceis. Ele nos alegra, Ele nos dá força para continuar a caminhada. Glória a Deus, aleluia. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Amém, amém, glória a Deus, aleluias. Podem se assentar. Não estou muito acostumado com isso, né? Mas estamos aí. Quando Deus chama, a gente exatamente. Né? Nós temos que dar a nossa vida a Cristo, né? Isso que é o importante, né? Ele quer nos usar, né? E mesmo com temor, com medo de fazer algo errado, não é isso que importa, porque quem fala não é você que vai falar, mas é Deus que vai te usar, é Ele que vai colocar as palavras na sua boca. Então, bom, vamos à ministração do ofertório, né? A palavra eu vou abrir em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo do 7 ao 8. Glória a Deus. Todos acharam? Tudo certinho? Amém. Amém, amém. Posso começar a ler? Obrigado. Vamos lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ô, glória. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Então, o que essa palavra nos diz? Que muitas vezes, né, no automático, quando nós estamos no automático, nós olhamos assim e falamos: mais uma vez, oferta, dízimo, vou entregar, né, a casa devolver a parte a Deus, a casa do Senhor. E a gente faz isso no automático, talvez como uma regra, né? Mas não é assim que devemos ver, né? Sempre quando eu vejo algumas ministrações de ofertório durante os anos que passaram, né, conforme passam os anos, eu vejo muitas pessoas falando sobre que, né, dar a oferta, devolver a oferta, devolver o dízimo, né, e Deus lhe dará bênçãos. Mas eu sempre, desde criança, eu olhava assim e falava: não é assim, né? A pessoa tem que olhar para isso não como esperando algo em troca, mas de coração, literalmente dar com alegria aquilo que você tem, já separar aquilo, a parte, né, já começando desde antes de começar o domingo, ou talvez durante a semana, já separar a parte que você irá dar a oferta, o dízimo, já separar, porque isso já mostra o carinho, já mostra o amor que você tem por Deus, e sem pensar em algo em troca, porque Ele é seu Pai. E eu tomo isso como exemplo. Posso dar um exemplo aqui, que, né, para ajudar em casa, quando está precisando, eu dou o que eu tenho para o meu pai, para minha mãe, o que precisar, sem sentir nada, sabe? Porque é isso que nós como filhos fazemos, né? Ajudar os pais, a família. Então a gente tem que levar isso também para a igreja,
Não ficar pensando, vou dar oferta, vou dar o dízimo. Não, você tem que chegar e falar, meu, ó Senhor, eu só tenho isso. Eu só tenho isso, mas o Senhor sabe do meu coração, que é para ajudar na casa do Senhor. Amém? Então, era isso. Podem ficar de pé. Vamos orar pelas ofertas e dízimos. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Pai, por mais uma manhã aqui juntos, reunidos aqui, Pai. Em nome de Jesus, não importa os problemas que nós enfrentamos, Pai, o Senhor está cuidando de nós e estamos aqui, Pai, mais um dia. O Senhor nos deu permissão, o Senhor está cuidando de nós. Não importa a dificuldade que nós passemos, as provações que nós estamos passando ou vamos passar, o que importa, Senhor, é que o Senhor está ao nosso lado, Senhor. E nós, Senhor, em nome de Jesus, entregamos aqui, Pai, lhe devolvemos, Pai, a oferta, o dízimo, e de coração, Pai, que possamos lhe entregar não somente um valor, mas o nosso coração, mostrar ao Senhor que nós somos filhos e que te amamos, Pai, e que não estamos fazendo por querer algo em troca, por querer algo novo, um bem material, mas o que nós queremos é a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Toca aqui no coração de cada um aqui, Pai, que está hoje, e aqueles que não puderam vir também, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada mão levantada, Pai. Aqueles que não puderam dar a oferta, o dízimo, Senhor. Tu sabes o coração de cada um, Pai. Mas toque, Senhor, no coração, Senhor. Cuida deles, Pai, de cada um, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Podem vir trazer a oferta e o dízimo. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vamos chamar o ministrante do dia de hoje, da manhã de hoje, evangelista Éder, meu paps. Glória! Amém, amém. Vamos estar orando pela vida do servo do Senhor. Amém. Tá certo. Amém, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui hoje, Senhor, mais um dia, Pai. Ó, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida do Éder, o meu Pai, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque, Senhor, as palavras certas na boca dele, Pai. Que teu Espírito, Senhor, venha descer sobre ele, Pai. Venha lhe encher de graça, Senhor, de unção, Senhor. Que possa passar, Senhor, aquilo exatamente que o Senhor quer falar conosco, Pai. Não aquilo que queremos ouvir. Em nome de Jesus, abençoa a vida do teu servo, Pai. Ó, Senhor, que está aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos. Amém, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Bom dia na paz de Cristo Jesus, meus irmãos. Bom dia! Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Eu não sou tão baixinho, né? Eu não sou tão baixinho, né? Tem gente que é muito baixinho. Aqui pra mim tem que estar pelo menos assim. Amém, queridos. Glória a Deus, né? Hoje já começamos aí com o Salmo, né? Começamos aí também com hoje o Renatinho aí pela primeira vez aí no microfone, ministrando aí uma palavra, né? Mas é simples, mas é poderoso, né, gente? Você percebe na simplicidade das palavras, mas você vê ali o princípio, né? Daquilo que está sendo falado,
E você consegue entender aí o quão poderoso é a palavra de Deus, aquilo que está sendo falado, né? Porque nós realmente não estamos dando nada mesmo, né? Porque de nós mesmo não temos nada. Tudo é dele, né? A gente só entrega uma parte daquilo que ele nos dá, né? Que nós, com amor, com alegria, né? Nós estamos oferecendo à casa do Senhor, né? Como diz a própria palavra. Amém, queridos? E glória a Deus, hoje também aqui é um dia de muita alegria para estar ministrando a palavra, né? Eu creio que domingo passado nós também aqui ministramos uma palavra que foi abençoada. Creio que Deus falou a cada coração, a cada vida, domingo passado, onde nós até falamos sobre um personagem muito importante, né? Que traz muitas simbolismos, traz muitos exemplos para nós, que foi o exemplo de José, né? Um homem que desde a sua juventude, você pode observar que ele sempre temia a Deus, sempre procurou fazer a vontade de Deus. Mas isso não quer dizer, querido, que por ele fazer a vontade de Deus, ele estava imune a provações, a dificuldades, percebe? Né? Porque, querido, quantas vezes, né, as pessoas reclamam, murmuram: ah, não, mas eu faço a vontade de Deus, eu sirvo a Deus, mas poxa vida, né, por que as coisas acontecem comigo? Eu estou triste, não vou para a igreja, não sei o que, né? Mas a gente vê que o próprio José, sendo fiel a Deus ali, foi vendido pelos irmãos, né? Serviu como escravo na casa de Potifar, quando tudo parecia bonitinho, aí vem outra provação, para na cadeia de novo. Jesus, né? Então, quer dizer, será que Deus é imperfeito? Será que Deus erra? Não, né, queridos? Deus, ele é perfeito, Deus sabe o que faz. Nós precisamos entender, querido, uma palavra-chave que Jesus nos deu, quando ele diz que no mundo tereis aflições. Percebe? No mundo tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, essa palavra é para te animar. Nesta manhã Deus está trazendo também, vai trazer uma palavra para o teu coração, para te animar, sabe, querido, para fortalecer você. Amém, eu creio. Eu sempre dou uma ilustração, né? Eu penso assim, né? Por exemplo, vamos dizer assim, o que você comeu no almoço do dia 12 de maio de 2024? Quem lembra? Não lembra? Puxa, 12 de maio de 2024 foi outro dia. Arroz e feijão. Bem possível. Mas enfim, sabe que você não lembra aquilo que você comeu às vezes nem ontem, quanto mais em 2024, né? Mas aí, sabe o que eu quero dizer para você? Que é tudo aquilo que você se alimentou desde, sabe, o dia que você nasceu, é o que te trouxe até o dia de hoje, que te sustentou até o dia de hoje. E é por isso que no espiritual é a mesmíssima coisa, querido, né? Tem pessoas que falam: para que eu vou ficar indo na igreja? Para que eu vou ficar indo toda semana? Pô, eu vou no GECOM, depois eu vou no domingo também, sabe? Para que ficar? Não precisa, né? Ficar em casa mesmo. Não, querido, porque a palavra de Deus, toda vez que você está ouvindo, é um alimento para a tua vida. Amém. Se me perguntar aqui o que foi ministrado, né, no último domingo do mês de novembro do ano passado, eu não vou saber, não vou lembrar. Você lembra? Nem eu. A gente não lembra, entendeu? Mas eu quero dizer para você também, querido, que se você está aqui servindo a Deus e com a sua fé no Senhor, querido, é porque você tem ouvido a palavra dele continuamente.
e essa palavra tem te alimentado. Você pode não se lembrar das palavras, querido, que você tem ouvido lá para trás, mas foram elas que te sustentaram, foram elas que te deram força, querido, motivação para ter fé, esperança, confiança no Senhor. Elas te trouxeram para o dia de hoje, e são elas, querido, que te guardarão do dia da provação, são elas que te guardarão, sabe, querido, do dia mal, da luta, da dificuldade. É ela que vai fazer você passar pela prova, é ela que vai também, querido, te levar para junto de Deus na glória. Essa palavra é a mesmíssima palavra. Por isso que eu quero dizer para você, toda vez que você, sabe, coloca no seu coração esse propósito de que nada pode te impedir de vir fazer a vontade de Deus, de que nada pode te impedir de participar do culto, do GECOM. Querido, é claro, às vezes você tem algum compromisso, está trabalhando, é diferente, mas, querido, naquilo que está a teu alcance, não fica em casa, sabe, querido, deixa tudo para depois, mas vem ouvir a palavra de Deus, venha glorificar o nome do Senhor, porque é isso, querido, que vai te sustentar no dia mau. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus, glória ao Pai, glória ao Pai. Queridos, nessa manhã nós falamos de José semana passada, e nessa manhã nós vamos agora retratar um homem que foi um pouquinho diferente desse da semana passada. Sim, José, a gente viu um homem, sabe, fiel em todo o tempo, né? Sempre ali, né, buscando a Deus, né? Não desonrando, não murmurando, mas sempre ali, ó. Por isso que ele é um tipo de Cristo, né? Muito similar, né, a Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Nós vemos que agora tem um outro personagem que nós vamos ver aqui, que ao contrário de José, né, ele realmente foi, Deus teve que, ó, parafusar, Deus teve que, ó, torcer um pouquinho o camarada, né, porque ele sempre estava ali, ó, saindo da linha. Mas, querido, eu quero dizer para você, né, se você pega o exemplo de José, pega o exemplo de Jacó, você vai ver que sempre em algum momento você foi um ou outro. Você percebe? Então, sabe, querido, por isso que eu falo, ó, hoje nós temos, glória a Deus, né, gravando nossos cultos. Hoje nós nesse momento não estamos online, porque aqui na região não está com internet, não temos internet aqui. Então quem estiver me assistindo, no momento que estiver assistindo, vai ver pós-culto, né, porque não tem como hoje estar sendo online, né, a gravação, né, do nosso culto de hoje. Então ele vai ser postado ainda hoje, mas mais tarde, né? Mas glória a Deus por isso. E então você que está vendo, vai estar vendo essa ministração e vai linkar também com a ministração da semana passada, vai entender o que eu estou dizendo, porque isso vai servir de exemplo para a tua vida. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar de Jacó. Amém? Já ouviu falar de Jacó? Já, né? Então tá bom. Abra sua Bíblia aí, meu querido, minha querida, no livro de Gênesis, capítulo 28. Hoje eu vou ler na minha Bíblia também, porque o texto é um pouquinho mais extenso. Gênesis, capítulo 28. Glória a Deus. A partir do versículo 10, amém? Diz assim: a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Pula agora para o capítulo 32. Pula aí uma página ou duas, né? Depende da tua Bíblia. Capítulo 32, versículos 22, do 22 em diante. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Diga val de Jaboque. Isso. Não estão dormindo não, né? Tá certo. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a junta da sua coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, saber o teu nome. E disse: Por que perguntas por meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Amém? Amém, até aqui, glória a Deus. Feche teus olhos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos, Pai, entregar aqui o nosso coração, a nossa vida, Pai, os nossos pensamentos agora, Pai, centralizados em Ti, Pai, que possamos, Senhor, neste momento, focar, Senhor, nesta palavra, focar naquilo que Tu tens para cada um de nós nesta manhã.
Pai, em nome de Jesus, repreendemos, Senhor, toda ave de rapina, todo espírito maligno que tenta, Senhor, tomar a semente do Evangelho e a palavra do nosso coração. Pai, eu agora profetizo em o nome de Jesus, ouvidos para ouvir e corações para discernir, Senhor, aquilo que a Tua palavra, meu Deus, está dizendo aos seus corações nesta manhã, para que eles possam, Senhor, serem abençoados, protegidos e amparados por Ti. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Pois é, vemos aqui a história de Jacó. Jacó, eu vou dizer uma coisa para vocês, Jacó é o retrato hoje de muita gente que vive nos dias atuais, e eu vou explicar por quê. Alguém que quer bênção, provisão, segurança, livramento, esse era Jacó, uma pessoa que buscava realmente bênçãos de Deus, mas ele não entendia uma coisa, ele não entendia que para viver tudo isso, para viver uma vida de bênçãos, Deus primeiro quer tratar o caráter, a identidade e a essência do ser humano. Deus, querido, Ele não está, à disposição do ser humano, como se você estivesse indo a um fast food, onde você chegasse e fizesse um pedido, e ali de pronto, o atendente já prepara e te entrega o pedido. Deus não é assim. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo aquilo que Ele criou sobre este planeta, foi obra de suas mãos, querido, e Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas. Ele te formou, querido, pó, que Deus soprou em suas narinas o seu Espírito, você tem dentro de você o Espírito de Deus, querido, você é eterno, você é precioso para Deus. Mas, querido, Deus, Ele não está apenas querendo satisfazer você na sua vontade. Deus, o interesse dele, quer sim ver você feliz, Ele quer sim ver você alegre, Ele quer sim ver você, curtindo, tudo aquilo que Ele criou. Mas, querido, entenda uma coisa, antes de mais nada, o que Ele quer é ter relacionamento com você. Antes de qualquer coisa, querido, o que Ele quer é que você tenha uma vida, conectada ao seu Espírito. O que Ele mais quer, querido, é que você ouvir a sua oração, a sua súplica, a sua devoção. É isso que vai alegrar o coração de Deus. E quando nós entendemos, querido, e percebemos isso, querido, Deus, Ele começa a trabalhar em nosso favor. Porque hoje, como Jacó, as pessoas realmente buscam os seus prazeres, buscam a sua felicidade, e quantas vezes esquecem-se de Deus, do seu Criador. A gente vê logo também ali o próprio Salomão, um dos homens mais entendidos e sábios do planeta, que já pisou nesta terra. Ele mesmo disse no capítulo 12 de Eclesiastes, no versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e você diga: não tenho neles contentamento. Querido, eu desde os meus 14 anos já conheço esse versículo. E hoje eu já estou indo para o meu 60, já estou no meu 60, O Leandro brincando comigo já fala que já gosta de andar com idoso, porque já tem vantagem para pegar a fila, para passar na frente, Mas fique tranquilo, meu filho, seu dia está chegando, viu? Fique em paz, daqui a pouco eu também vou estar junto com você na mesma fila mesmo, E você vai estar na mesma fila, porque vai ter que estar lá mesmo. Não vai demorar muito não. Mas, querido, olha, eu quero dizer para você, 4 anos? Mas passa, rapaz, passa 4 anos, passa muito rápido. Passa, não passa, gente? Mas enfim, querido, o que eu quero dizer para vocês, é que Deus, Ele aguarda por você. Deus, Ele espera por você. Deus, Ele, assim como Adão também, que ele vinha todas as tardes conversar com Ele, Deus também aguarda que na variação do dia, em algum momento do dia, você possa chegar
e você possa falar: Senhor, olha, eu estou aqui. Pai, obrigado pelo dia que tu me deste. Obrigado pelo dia que o Senhor está me dando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que eu me colocasse sobre meus pés. Que alegria que Ele vai ter. Que alegria que o Pai vai ter, querido, quando você começar a falar com Ele. Porque Deus é um Deus de amor, querido. Porque muitos têm Deus, às vezes, poxa, não, Deus é muito ocupado. O Criador de todas as coisas, Ele tem muito mais o que fazer do que ouvir uma palavra minha. Afinal de contas, quem eu sou? Afinal de contas, quem é o Edinho aqui, né? Para que Deus possa, né? Não, que Deus, Ele é tão amoroso e Ele nos trata de uma forma individual. Tanto que o Salmo 40 ele diz, né? Esperei com paciência no Senhor. Esperei quem? O salmista. E essa palavra também você toma para você também. Quantos esperam no Senhor aqui? Deixa eu ver. Você está esperando o Senhor? Mas você está esperando como? Murmurando? Não. Você está como aí? Bravo? Não. Olha que às vezes fica, hein? Oh, Deus, está demorando. Tem gente que fica bravo com Deus, achando que Deus está demorando, né? Não. Nós estamos aguardando. Quando você espera com paciência no Senhor, a palavra diz, que olha só que a palavra diz, que quando nós esperamos com paciência no Senhor, Ele se inclina para nós, para ouvir o nosso clamor. Está ali, né? Pois é, o Senhor se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Então, querido, nunca se desespere, nunca esqueça, querido, quem você é no corpo de Cristo, no reino de Deus. Você é importante, amém? Agora, no contexto, querido, dessa palavra que nós lemos, na palavra de Gênesis 28, né? Logo no início ali, nós vemos que Jacó, nesse contexto, havia fugido de sua casa. Mas por que Jacó fugiu? Porque Jacó havia acabado de enganar Isaac, o seu pai, ao receber a bênção que por direito de primogenitura era direito de seu irmão Esaú. Jacó, em conluio com a sua mãe, enganou o pai Jacó, que já não enxergava, já não via, e então, em conluio com a sua mãe, eles enganaram o seu pai, dizendo que ele era Esaú, para que ele pudesse tomar a bênção do irmão. Então, por isso, querido, ele fugiu, porque o seu irmão já ficou irado. Como ele tomou a minha bênção? Como ele tomou aquilo que era meu? Querido, quantas vezes você já reclama também de uma situação parecida? Daquilo de injustiças que fizeram contra você? Ou será que somente eu fui injustiçado aqui? Será que em nenhum momento da sua vida você teve algum momento de injustiça? Algo que fizeram contra você, que te entristeceu, que te magoou, que te deixou mal, que muitas vezes você perdeu até mesmo a fé? Isso é normal. Isso acontece na vida de cada um de nós. Momentos difíceis. Mas, queridos, são momentos onde nós precisamos entregar a Deus os nossos caminhos e a justiça dele. Porque a justiça dele, querido, é perfeita, amém? Não devemos buscar justiça com nossas próprias mãos. Porque nós, querido, somos, imperfeitos, e muitas vezes naquilo que nós queremos fazer a justiça com a nossa mão, ou nós nos excedemos, ou até mesmo erramos, porque pensamos que a injustiça foi cometida por A e no fim foi cometida por B. Por isso que eu sou até contra a pena de morte, porque pena de morte, tem gente que é a favor de pena de morte, né? Eu sou contra, né? Até porque o único que pode tirar a vida e dar a vida é Deus. Ninguém tem o direito, não importa o que fez. Você quer dar pena de prisão perpétua? Pode dar prisão perpétua. De repente, pelo crime que a pessoa cometeu, não pode viver no meio da sociedade, que vive isolado, que pague por seus crimes. Mas o único que pode tirar a vida é Deus. Ninguém tem esse direito.
Porque quem foi que criou a vida, querido? Quem foi que originou todas as coisas? Foi Deus. E como nós queremos exterminar com a vida, com as nossas mãos? Se alguém tem que fazer a justiça, esse é Deus. Amém? Então, querido, Jacó fugia não porque, sabe, ele foi enviado por Deus. Ah, não, eu estou sendo perseguido. Ah, eu estou sendo, perseguido, querem me matar, como acontecia muito, nos tempos bíblicos, principalmente no início da igreja primitiva. Queriam, os cristãos, eles tinham que viver escondidos em cavernas. Eles tinham que, sabe, eles tinham até um código Wictus, que eles na praia chegava lá, fazia lá um desenho ali, ó, discretamente com o pé, fazendo tipo um peixinho, sabe? Aquele xizinho assim invertido, que aí parecia um peixinho. E aí é um sinal de, opa, esse é cristão. Para eles poderem se comunicar. Então, era um código, porque eles eram perseguidos para serem mortos. Agora, no caso de Jacó, não foi isso não que aconteceu. Ele não estava sendo perseguido porque, não estava fugindo porque estava sendo perseguido, ou então Deus estava enviando para algum outro lugar. Não, mas porque Jacó estava plantando aquilo que tinha, estava colhendo aquilo que tinha plantado. E ainda assim, querido, mesmo no erro, olha só, ele é errado enganando. Enganar alguém é bom, gente? É bom? Não, não é nada bom, Enganar um pai ainda é bom? Piorou, Não sei se dá para quantificar o quanto que é pior ou não, Mas eu acho que tanto enganar o seu irmão ou enganar, um desconhecido ou um pai, sei lá, é enganando um ser humano, Ou seja, é errado do mesmo jeito. Mas ele enganando, tomando aquilo que era do irmão dele, e ainda assim mesmo nesse erro, na palavra que nós lemos lá em Gênesis 28, ele ainda quis fazer uma barganha com Deus. Ele disse, olha, se Deus me abençoar, se o Senhor me abençoar, então o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor me der isso, me der aquilo outro, aí eu vou ter o Senhor como meu Deus. Olha, barganha. Você acha que Deus estaria ali? Ah, tá bom, Jacó, não, fica em paz. Eu sei que você tem a promessa do seu pai, do seu avô. Tudo bem, você tem a promessa de Abraão, Isaac, e essa promessa vai se cumprir em você, então por causa disso, então vou fazer tudo o que você quer. Deus tinha sim uma promessa com os seus antepassados, mas querido, Deus ele trata conosco de uma forma individual. Jacó precisava entender os processos de Deus na sua vida, para que realmente tudo aquilo que se cumprisse também fosse cumprido, mas na vida dele, para que ele também fosse abençoado, não só a descendência, mas ele fosse abençoado. Então Deus poderia ter ali então confrontado Jacó, poderia ter falado com ele, olha, o que você está fazendo? Não é bem assim não, mas não, Deus em sua infinita misericórdia, sabendo inclusive o tempo, porque o tempo está na mão dele, ele sabe o melhor tempo de, nos colocar na parede e falar, meu filho, peraí, você foi até aqui, como é que foi para você? Deu tudo certo? Não, Deus, deu tudo errado. Eu até falei, conversava, pegava lá, eu conversava com o pastor, conversava com o líder, conversava lá com meus irmãos que tinham mais, maturidade na fé que eu, mas mesmo assim não segui o conselho deles não, Mas como é que foi então? Tá tudo certo? Não, tá tudo errado, parece que tá, Ou seja, quando nós não seguimos as direções de Deus, não seguimos a orientação da palavra de Deus, que nós, batemos com a cabeça na parede. É o que acontece com o ser humano. Mas querido, veja bem, Deus ele tem misericórdia e muitas vezes permite que isso aconteça mesmo. Ele não vai te puxar, não, antes de você bater a cabeça aí eu não vou deixar não. Não, você procurou, muitas vezes você, vai ali, muitas vezes quase no fundo do poço. Mas quando ele vê que você já, olha, agora você deixa eu trabalhar agora? Então vem cá, vem aqui, te ponho aqui, e agora você caminha direito, porque agora eu vou te mostrar como você tem que fazer, amém? Agora, Deus ele permitiu, deixou que Jacó continuasse avançando, prosperando, acumulando bens e formar até mesmo uma família. Só que chegou o dia do encontro.
O dia do acerto de contas, e o dia que nós lemos aí no segundo texto, quando ele tem ali aquele face a face com Deus no val de Jaboque. Agora, reflita comigo, meu irmão. Quantas pessoas estão vivendo como Jacó? Nós estamos falando hoje de um ano de portas abertas, mas tem muitas pessoas que querem realmente portas abertas na sua vida, querem bênçãos, milagres, mas não querem tratar a mentira, o orgulho, a falsidade, a vaidade, o pecado que desagrada a Deus. Querem viver a sua vida conforme elas querem, sem se importar com o que é a vontade de Deus. Nesta manhã, o Senhor está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você aí que nos ouve pela mídia social. Quer bênção? Deus está dizendo: eu quero caráter, eu quero misericórdia, eu quero um coração quebrantado. A história de Jacó, querido, tem muito, mas tem muito a nos ensinar. E nesta manhã, querido, eu quero focar apenas 3 pontos que são muito importantes e que vai servir de exemplo à tua vida nesta manhã. Primeiro, o que nós vemos nesse contexto da história de Jacó, nós vemos uma geração que quer negociar com Deus, mas não quer compromisso com Ele. Inclusive, isso é algo que eu coloco no meu perfil de, acho que se não me engano, do WhatsApp, né? Ou do Facebook, né? Que as pessoas, elas querem a bênção de Deus, mas não querem o Senhor das bênçãos. Querem as bênçãos de Deus, mas não o Senhor delas. Buscam as promessas, mas não querem fazer a vontade daquele que é tudo em nós. Então, querido, se o Senhor me abençoar, então eu o servirei. O que isso revela quando alguém diz isso? Revela um coração interesseiro. Eu só estou disposto a, servir a Deus enquanto Ele estiver me abençoando. Querido, isso aconteceu no ministério de Jesus. Querido, olha, mais de 5 mil homens, diz a palavra, estavam no sermão da montanha. Mas aonde estavam eles quando Jesus foi pregado na cruz? Aonde estavam todos aqueles que haviam sido curados por Jesus durante o seu ministério? Os discípulos. Quantos eram mesmo? Os apóstolos? 12. Quantos tinha no pé da cruz? Só? Não, você acertou que é só um, mas não é o André não. Só um, e era o discípulo a quem Jesus amava. Que, como diz a palavra, o apóstolo João. Apenas ele. Onde estavam os outros? Com medo, receosos, se acovardaram. Onde estava Pedro? Pedro, não, Senhor, isso não vai acontecer com você, não, vamos deixar isso acontecer. Se vierem para cima, vai ter, né? Mas depois mesmo que Jesus foi preso, onde ele foi parar? Naquela noite, onde Jesus já estava preso, ele ainda assustado, não sabia direito o que fazer, mas ele chegou ali numa roda de pessoas que estavam ali conversando. E aí ele se assentou ali e ficou de ouvido, escutando para saber o que estava acontecendo, o que aconteceria com Jesus, né? E de repente alguém falou: peraí, você é um deles, você é um daqueles que andam com Jesus. Eu não, Michael, ele disse, sou eu não, vocês estão enganados. Não, mas vem cá, você fala como ele. Você tem o jeito dele. Seu modo de falar é igual. Não.
Pedro, por 3 vezes, negou Jesus. E quando ele negou, o que aconteceu? O galo cantou. O galo, até eu, né, na minha adolescência, tudo, né, sempre entendia. Eu sempre ouvia, quando ouvia essa mensagem, que de repente aí, que quando o galo cantou a terceira vez, quando ele negou Jesus pela terceira vez, aí o galo cantou. Aí vinha sempre na minha cabeça. O galo cantou. Mas na verdade, que o galo não era um galo de verdade. O galo era um daqueles proclamadores, né, da cidade, que anunciavam, né, as coisas. 11 horas e tudo bem! Sabe? Era um proclamador. Então, quando deu o horário dele proclamar, foi bem na hora que ele negou Jesus a terceira vez, e o proclamador falou, não sei o que ele falou, né? Mas ele falou alguma coisa lá. E aí, quando ele escutou o galo, né? Esse galo cantar, né? Aí ele, puxa vida, foi bem agora mesmo que aconteceu aquilo que Jesus predisse. Onde estavam? Sabe, muitos abandonaram, deixaram Jesus. Então, queridos, as pessoas nos dias de hoje, ainda mais hoje você tem, puxa vida, né? Você tem tantas facilidades do dia a dia, você tem tudo à sua mão. Você está aqui, ó, no meio do nada, vamos dizer assim, né? No meio do mato, né? Mas tem pessoas que entregam de repente comida aqui. Eu quero uma comida chinesa, vem lá do centro para cá, o cara vem de moto e chega aqui e te entrega a comida quentinha, né? Então, quer dizer, você compra alguma coisa é moda, nossa, nunca vi tanta gente comprar coisa na Shopee, viu? Misericórdia. Lá no condomínio chega todo dia, mais dezena de encomenda, né? Então, facilidade. As pessoas veem só um monte de produto, de coisas para facilitar o seu dia a dia. Vai lá, eu gostei, peraí. Bom, comprei já. Já comprei. Você digitou um negocinho ali, já caiu na conta, descontou, pronto, já comprou. Daqui um dia já está chegando aí. Essas facilidades, queridos, são bênçãos, são bênçãos, se você sabe usar. Porque muitas vezes, queridos, essas facilidades, elas vêm mesmo para acabar com a tua vida, para acabar com o seu dinheiro. Que se você não se controla, você estoura o cartão de crédito. Menino, se você achar que isso aí está sendo maldição para você, quebra ele, viu? Se você não consegue controlar, porque crédito, você tem, é seu dinheiro? Não, é um crédito que a instituição financeira te deu para você comprar alguma coisa, para depois vir a conta lá e você, pagar, sim ou não? No dia do pagamento do cartão, você tem que ir lá e, honrar. Porque senão, querido, se você atrasa, eles ficam felizes. Porque, rapaz, eles cobram um juro, o crédito rotativo, então, né, que se você só paga lá o mínimo, rapaz, quando você vai ver, poxa, mas eu gastei, foi 200, aí no fim já veio 100 de multa. Caramba, então, quer dizer, aquilo que você comprou, que pensou que ia ser barato, que ia ser, no fim ficou caro, ficou mais caro. Então, nós temos que ter muito cuidado com as facilidades do dia a dia. Embora, por outro lado, eu dou glória a Deus, porque hoje, quantas pessoas não nos veem pelas mídias sociais, né? A tia Madalena mesmo, Madalena, Deus abençoe! Hoje ela está lá, né, com o pé lá engessado, colocou pino no pé, placa no pé, colocou tudo no pé lá. Meu Deus, né? Está lá de molho, né? Não pode vir, né? Mas enfim, ela está ouvindo a ministração. Então, a tecnologia por aí, sim ou não? Mas nada né, tão maravilhoso quanto você estar presencialmente. Não tem coisa melhor. É bênção você de repente poder assistir numa situação dessa, você poder assistir os cultos, mas você estar aqui no olho, você estar aqui, querido, não tem, sabe? Não tem outro, é como diz o louvor, né? Não tem outro lugar. Quem já pisou no Santo do Santo, outro lugar, não quer viver.
Porque aqui é bênção, é graça, é Deus trabalhando, a gente sente a presença de Deus nesse lugar. Amém, queridos? Vamos voltar para o contexto, porque às vezes eu fujo do contexto, né? Mas, enfim, né? Então é isso. O que revelava o coração de Jacó era um coração interesseiro, apenas nas bênçãos. Vemos Jacó em fuga, onde de repente ele para durante esse processo e acaba dormindo. E Deus lhe dá o que? Um sonho tremendo, onde ele acorda impactado, mas ao invés de se arrepender, dele perceber a majestade, a graça, sabe, o poder de Deus e pedir perdão, né? O que ele tenta fazer? Eu vou fazer uma barganha, sabe? Se o senhor me der pão, roupa, proteção, segurança, né? Se o senhor me der um carro, aquela casa própria, eu queria tanto uma casa na praia, puxa vida, o senhor não me deu, né? Poxa vida, né? Que Deus é esse que eu sigo que não me dá uma casa na praia? Ah, o senhor não me ama não. Sabe, isso aí é o quê? Criança mimada, não é? Não é criança mimada? Queridos, é bom as coisas desse mundo, sim, é bom. Eu aí estou para fazer uma viagenzinha logo, depois eu falo para vocês aí, tá? Não vou falar agora não, porque não. Mas enfim, aí estou, né? Vai ser bem isso aí, mês que vem, né? Você vai também, quem falou? Mas é bom, eu vou pro meio da natureza, como se eu já não tivesse. Vou lá para Bragança, queridos. Mas amém. É isso que as pessoas querem, né? O que Jacó queria fazer, uma barganha com Deus. Agora, veja, queridos, olha só o nível da mentalidade desse homem. Ele quer livramento, quer bênção, quer provisão, mas não quer mudança. Não se arrepende. É o tipo da pessoa que diz: se Deus me der um emprego, eu volto para a igreja. Se Deus curar o meu filho, eu vou me batizar, mas só se Ele curar meu filho. Eu só vou fazer isso, eu só vou fazer aquilo, se Deus fizer. É barganha. Deus é Deus de barganha? Deus não trabalha, querido, com chantagem emocional. É verdade que em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, né, eu peço que coloque aí, vemos a longanimidade de Deus para conosco, né? Lá em Lamentações 3, 22, olha lá, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? É a misericórdia do Senhor. Quantas pessoas que você vê, né, que muitas vezes maldiz Deus, que maltrata o seu semelhante, que faz mal para o seu próximo, pessoas más, mas Deus, querido, até permite que elas tenham tempo. Deus não vai fulminá-las, acabar com elas não, porque Deus é amor, a misericórdia dele ainda quer alcançar essas pessoas. Aí você fala: nossa, Éder, mas será mesmo? Uma pessoa que mata alguém, sei lá, né? Ela não merece não. Na nossa justiça não mesmo. Na nossa justiça, que dependendo da situação, a gente quer pôr no paredão e né? Executar. Ou então até com requinte de crueldade, amarrar e tirando a unha por unha do pé, da mão. Porque dependendo daquilo que a pessoa faz, imagine um pedófilo. Percebe? A nossa justiça, ela vai querer fazer isso, é verdade. Mas sabe que a nossa justiça não é igual à justiça de Deus. Porque todo aquele que se arrepende genuinamente, querido, escutou o que eu falei, né? Genuinamente, que se quebranta mesmo. O que é arrependimento? Arrependimento é metanoia no grego. É mudança de direção. É você mudar totalmente o rumo da sua vida. Se você pecava, se você andava por aquele caminho de pecado, você já não anda mais por aquele caminho. Você vai tomar um outro caminho oposto. Não faz as mesmas práticas. É isso, querido, que quer dizer metanoia. É mudar de direção. E aquele que se arrepende, querido, ele muda.
em algum momento, né, ele vai pecar. Não digo o mesmo pecado, mas ele vai continuar sendo um pecador. Mas não por aqueles pecados que ele praticava antes, porque ele tem que abandonar. É assim que diz lá em Provérbios: aquele que abandona e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Porque tem aquele pecado que acontece, né? Acontece. De repente passa um carro lá, te buzina lá, você dá, né? Misericórdia, né? Acontece. Mas tem caso, querido, que a pessoa premedita. A pessoa, né, maquina, calcula. Aí, sabe uma coisa? Eu tô a fim de fazer aquilo. Ah, mas eu tenho que combinar, tenho que dar um jeito, tenho que ir, tenho que fazer, tenho que ligar, tenho que... Isso aí você, ó, é algo que você está maquinando, é um pecado, sabe, ó, que você calculou. Disso que a palavra fala, você tem que fugir desses pecados. O pecado que aconteceu ali, Deus perdoa. E é o que eu digo, querido, na volta de Jesus, se na volta de Jesus acontecer que Jesus voltou naquele momento que a pessoa, ela vai para o céu. Vai para o céu. Porque esse pecado que não foi um pecado que a premeditou, aconteceu naquele momento. Quero ver aqui. Quem pode levantar a mão aqui e dizer que não é pecador? Ninguém, né? Nem eu. Nenhum de nós, querido. Somos todos pecadores na condição que nós vivemos nesse planeta que é maldito. Ele é amaldiçoado por causa do pecado. Amém? Por causa do pecado que entrou no mundo, nós também estamos sujeitos ao pecado. Então, querido, se Jesus voltar agora e foi no momento que você pecou de uma forma involuntária, querido, você pode ter certeza que o sangue de Jesus Cristo te purificou ali, ó. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, é verdade, né? Lamentações 3:22 fala sobre isso daí, né? Que a misericórdia do Senhor nos alcança. Deus sempre espera que nos arrependamos e que nos voltemos para Ele. Porém, chega o dia em que Ele nos conduz para um confronto. Deus muitas vezes dá corda, mas em algum momento Deus ele vai fazer com que você passe também pelo val de Jaboque. Aonde Jacó teve aquele encontro com Deus, muitas vezes Deus também te leva para aquele momento, para te confrontar. Não para te derrotar, não para te ver cair, não para te humilhar, não, mas que você possa reconhecer e mudar a direção da sua vida. E isso, querido, então, nos leva para o segundo ponto. O segundo ponto: Deus te dá corda, mas acaba te levando ao val de Jaboque. Querido, Jacó, depois que ele fugiu da casa de seus pais, ter a visão, né, da escada, aquela visão maravilhosa. Depois disso, Jacó acaba chegando à casa de Labão. Na casa de Labão, ele prospera, ele trabalha, ele enriquece. Mas sabe de uma coisa? Jacó continua Jacó. Ele continua sendo um trapaceiro, continua sendo um fujão, manipulador, enganando Labão. Aí Labão também engana ele. Querido, olha, presta atenção, querido, né? Até está escrito, hein? Quem com ferro fere. Não, eu vou dizer, isso parte ninguém quer falar, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei da semeadura. Você plantou, colheu. Né? Mas muitas vezes a gente não quer, não, só quer, opa, quem quer a bênção? Eu, glória! Né? Mas não, opa, essa parte aí não quero, né? É interessante notar, querido, que Deus não impede a bênção, amém? Deus não impede, mas permite que a bênção exponha o caráter de Jacó. Em outras palavras, a aparente fartura que ele tinha não significava a aprovação de Deus. Sabe, querido, muitas vezes as pessoas, sabe o que acontece? Infelizmente o ser humano, ele tem essa visão.
se a pessoa é próspera, porque ela está em paz com Deus, Deus está abençoando ele, sabe, ele está em paz com Deus, ele está assim com Deus ali. Ah não, ele não tem posse, ele não tem fartura, assim, ele tem, né, o sustento, né, do dia a dia, mas não é uma pessoa que tem, né, você não tem carro, não tem isso, não tem aquilo, né, então aí muitas vezes a pessoa pensa, aquele lá deve, né, Deus deve ter algum problema com Deus lá, porque Deus não abençoa, né, mas riqueza que não significa unção, riqueza, prosperidade não significa, sabe, que a pessoa está, sabe, fazendo a vontade de Deus, nem sempre, tanto um como o outro, né, tem aqueles que são ricos e que estão na presença de Deus, que Deus abençoa, e tem aqueles também que são mais simples, humildes, e que também Deus abençoa, amém? Até porque eu creio numa coisa, que Deus ele sabe para quem dá a fartura, né? Por isso que a Bíblia sempre indica e fala, né? Olha, não busca riqueza, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão mina, mas buscai as riquezas do reino de Deus. Aleluia. Onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não mina. Essa é a verdadeira riqueza. Glória a Jesus. Amém? Por isso que até o apóstolo Paulo, falando nesse respeito, ele fala assim, olha, se nós tivermos com o que comer, tivermos com o que vestir, graças a Deus. O apóstolo Paulo era um missionário. O apóstolo Paulo era um enviado de Deus ali para abrir. Ele não tinha tempo, ele tinha uma função, ele tinha trabalho. Quem sabe qual era a função do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um construtor de tendas, fazia tendas. Então, querido, quando ele precisava, ele fazia. Ele oferecia o seu serviço, trabalhava e ganhava o quê? O seu dinheiro. Para o quê? Para ele comprar terras, para ele, sabe, comprar posses, televisão, comprar um monte de coisa para ficar bem? Não, naquele tempo não tinha televisão, né? Para comprar, né, um monte de coisa que naquele tempo poderia comprar e trazer, sabe, satisfação para ele? Não. O dinheiro que ele arrecadava era justamente para cobrir as despesas do ministério, para que ele pudesse se alimentar, claro, também, né? Se vestir, mas principalmente para que ele pudesse se locomover, para poder ter disponibilidade para estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Então, queridos, tem muita gente enganada por aí, achando que porque as coisas não estão fluindo, Deus está aprovando. Porque estão fluindo, Deus está aprovando. Mas prosperidade sem caráter, dias de paz sem vida com Deus, é prenúncio de viver o Val de Jaboque. Amados, Deus não quer apenas mudar a sua condição de vida. Ele quer, antes de tudo, mudar a sua identidade. A partir de Deus mudar a sua identidade e moldar o seu caráter ao dele, quando você começa a entender, querido, que, sabe, a nossa vida não é aqui, porque a nossa vida não é aqui não, porque o próprio Senhor Jesus, não é eu que estou falando, é Jesus. Aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á com Cristo, mas aquele que perder a sua vida aqui, acha-la-á com Cristo. Ou seja, que vivamos aqui, busquemos a felicidade, mas não esqueça que a sua identidade. Trabalhe sim, sabe, tenha meta, tenha objetivo, sabe, tenha propósito de repente comprar um carro novo, tenha propósito sim de repente comprar a sua casa, mas nunca tire os olhos da eternidade. É isso que Deus está dizendo nesta manhã para você. Viva a sua vida e eu estarei com você. Viva sim os seus sonhos, eu estarei ali, e querendo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Ou seja, Deus ele quer cooperar com a sua felicidade. Mas, querido, antes de tudo, lembre de quem você é no reino. Glória a Deus. Lembre, querido, quem você é. Aleluia. E para onde você vai. Tem um louvor que diz: o
brilho deste mundo se apaga de ti. A glória desta terra nada é. Tudo vai, né? Vai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Ou seja, o brilho deste mundo se apaga de ti. O que é o brilho desse mundo, querido? Deus olha, sabe? É tudo fútil, é tudo passageiro. Só a nossa carne que tem prazer. Mas precisamos domesticar a nossa carne. Sabe como? Alimentando o nosso espírito. Meditando na palavra de Deus. Orando ao Senhor, buscando a Ele. Sabe, querido, você vai, como diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes o que? Comereis o melhor desta terra. Mas comer o melhor desta terra, querido, não é apenas viver de prazer. O melhor desta terra é você também ter Jesus ao seu lado. É você estar agradando a Deus. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando muitas vezes as pessoas entendem esse versículo de uma forma errada, né? Ou seja, Deus está aí para me agradar mesmo, só fazer minhas vontades. É deleita-te no Senhor. Prestou atenção? Deleita-te no Senhor. É agrada-te no Senhor. Ou seja, esteja, sabe, em comunhão com Deus, fazendo a vontade dEle. E aí sim, Ele satisfaz o desejo do coração, porque se nós estamos agradando a Deus, é porque o nosso caráter está alinhado com o dele, o nosso propósito está alinhado com o dele. Porque nós queremos viver sim em paz, em alegria e felicidade, mas nós estamos sim também preocupados com as vidas que estão lá fora, com as pessoas que estão sofrendo, com aquelas pessoas que muitas vezes não tem com o que comer, não tem com o que vestir, e que nós como filhos de Deus podemos sim ajudar, podemos sim, sabe, auxiliar. Sabe, querido, eu posso dizer aqui como João, né? João lá no templo Formosa, dizendo ali para aquele paralítico ali: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu dou. Sabe, que muitas vezes você não tem muita posse, você pode dar um pouquinho só, mas, querido, quando você mostra a sua solidariedade, o seu amor pelo teu próximo, querido, aquilo que é importante para aquela pessoa, quando você dispõe, mesmo que você não tenha nada, mas você dá o seu ombro amigo ali, para que ela possa, sabe, estar perto de você, e ela poder sentir, sabe, o seu amor, o seu carinho, o seu afeto. Isso já para ela também já é algo que, sabe, tira aquele peso, tira aquela agonia. Então, querido, precisamos ser solidários, generosos e abençoadores. Amém? Então, querido, Deus quer que você o honre, não por aquilo que Ele pode lhe dar, mas sim por aquilo que Ele é na sua vida, seu Senhor e Salvador. E por fim, querido, o terceiro ponto, nós dizemos que no Val de Jaboque, é no Val de Jaboque que Deus diz: não é mais sobre bênção, é sobre quem você é. Não é sobre a promessa que está sobre você, Jacó, mas é sobre quem você pensa que você é. Você tem a promessa, sim. Você tem o direito, sim. Mas eu vou só completar a promessa na sua vida quando o seu propósito estiver alinhado com o meu. Quando você estiver sim na minha presença, Jacó, porque eu vou te ensinar o caminho, e você sim vai andar por ele, porque Deus já sabia que ele se arrependeria. Amém? Quando Jacó decide voltar para a casa de seus pais, obedecendo a voz de Deus, é nesse caminho que, ao atravessar o Val de Jaboque, o tratamento de Deus acontece com ele. Ele que estava ali na casa de Labão, e ali então chegou o momento que Deus falou: sai daqui agora e volta para a tua casa. Ele obedeceu, porque Deus já tinha o propósito de no caminho tratar com ele. Querido, é no caminho de volta para casa é que nós somos tratados.
Qual é o seu destino? É aqui? É aqui nessa terra? Não. Nosso destino é com o Senhor, na glória, é estar com Deus, com Jesus. Ele prometeu: aonde eu estiver, estará vós também. É promessa do Senhor. Amém? Então é o que Deus tem preparado para nós, que nós possamos estar com Ele. E é no caminho então desse mundo que nós estamos, que nós somos provados. É como se estivéssemos passando pelo Val de Jaboque, por um deserto, onde Deus está tratando conosco, para nós podermos chegar ao lado do Senhor na eternidade. Vemos Jacó, querido, naquele contexto, vemos Jacó, que ele queria apenas ser abençoado, se dar bem em tudo. Deus, por outro lado, queria tratar com ele, e através de arrependimento, que o seu caráter fosse mudado. Vemos Jacó agarrando o anjo e dizendo: não te deixarei enquanto não me abençoares. Até aí ainda ele estava: não, eu quero a bênção, né? Embora Jacó vivesse enganando e sendo enganado, não queria mudar de vida, pensando apenas nas bênçãos. Mas aí então Deus o confronta. Qual é o teu nome? Note bem, queridos, Deus não está interessado só em liberar sua bênção. Ele quer saber quem você é de verdade. Enquanto Jacó que buscava a sua bênção, Deus estava buscando o que dele? Confissão, verdade, transformação. Para que Israel nascesse. Que nós vemos ali que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, não foi? Você lembra? Então, para que Israel pudesse nascer, Jacó precisava morrer. O nome Jacó, querido, o que significa? O nome Jacó significa enganador, usurpador, suplantador e fujão. E aí Deus olha para Jacó e confronta ele: qual é o teu nome? Ou seja, Deus ali estava querendo: você quer bênção? Mas o que eu quero de você? Quero sua mudança. Nós estamos aqui, ó, você está para chegar na sua casa, na casa dos seus pais, para reatar, sabe, com o seu irmão que você o enganou. Mas, querido, para você passar daqui para aquela fase, você precisa mudar o seu coração, você precisa mudar a sua história, e eu é que posso fazer isso se você se arrepender, porque eu quero mudar o seu nome, eu quero mudar a sua história. Aleluia! Quando Jacó ouve isso, ele entende o que Deus estava dizendo. Ele começou a perceber que a sua vida, ele começando a olhar para trás, ele viu sim que ele era um enganador, que ele era um embusteiro, que ele enganava, que adianta, ele enganou aqui, mas depois lá na frente ele mesmo foi enganado. Jacó começou a entender, Deus falando com ele: olha, eu posso te dar todas as coisas, mas você não pode ser o mesmo. Você tem que mudar de atitude. Deus olha para Jacó e diz: a partir de hoje, você não se chamará mais Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Porque naquele embate, querido, onde ele estava com o anjo, que aquele anjo representava o próprio Senhor Jesus, sabe, querido, então ele começou a entender o que Deus queria com ele, e ele se arrependeu. Então ali Deus mudou o seu nome. Preste atenção, amados. Deus está nos dizendo também nos dias de hoje, agora: se você quiser seguir daqui para frente, não é mais na tua força, entenda isso, não é mais na mentira. Deixa a mentira de lado. Tem muita gente que fala: uma mentirinha não faz mal, está repreendido em nome de Jesus. Para Deus não tem nem mentirinha nem mentirão. Temos que falar a verdade com o nosso próximo. Se você não quiser falar nada, não fale. Fica sem falar nada, mas não minta. Não abra a sua boca para proferir a mentira. Querido, não é eu, não é o pastor da igreja que está falando isso para você não, tá? Não é um pastor, mas é o próprio Senhor que fala que o pai da mentira é o diabo. E as pessoas que falam, diz a palavra, aqueles que falam, professam mentiras, são o quê?
Não precisa falar não, mas só falar misericórdia, você já entendeu. Né? Porque aquele que é pai, então é porque ele tem filho, né? Quem é pai tem filho. Aquele que faz a vontade do pai é igual ao pai, né? Então, querido, Deus ele estava dizendo, não vai ser mais do seu jeito. Agora vai sem mentira, sem enganação, Jacó. Agora vai ser na minha presença, vai ser no meu caráter, na minha verdade. Por isso que a Bíblia diz, querido, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais, tudo ele fará na sua vida. Confia que não é na tua força não, não é do teu jeito não, que ele não fica pensando que se você não fizer assim ou assado as coisas não vão, se você agir de uma forma desonesta vai ser melhor, você vai ter um lucro maior. Não, querido, esqueça isso, faça o que Deus te pede, seja a bênção na vida dos irmãos, faça aquilo que é correto e Deus vai prosperar no seu caminho, Deus vai fazer na sua vida, mas se você fizer do jeito dele e não do seu. Glória a Deus. Jacó entrou no val buscando bênção, mas ele saiu de lá como Israel, aleluia, carregando uma nova identidade, pois através do arrependimento teve seu caráter mudado. E hoje Deus te pergunta, quer bênção? Deus está dizendo, eu quero caráter, eu quero presença, eu quero comunhão, eu quero coração quebrantado. Fica de pé em nome de Jesus, feche teus olhos. Querido, nesse momento eu quero, por isso que o culto é tão maravilhoso, nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Nós não estamos aqui, querido, para fazer a vontade de um, de outro, não. Você não está aqui, querido, para, fazer boniteza para ninguém, não. Você está aqui, querido, porque você quer adorar a Deus. Você quer fazer a vontade de Deus, você quer adorá-lo com a sua oração, você quer adorá-lo com sua oferta, você quer adorá-lo com sua reverência à palavra de Deus. Você quer, querido, adorar Ele em todo momento do culto. Nós estamos aqui para cultuar, amém? Então, querido, chegou o tempo de não viver só por bênção, mas por identidade. Coloque tua mão no coração. Chegou o tempo de não ser conhecido pelo que fizeram com você, nem pelo que você fez. Esquece, porque o Senhor é aquele que apaga as tuas transgressões. O Senhor é aquele que diz que dos teus pecados eu não me lembro mais. Se algo, querido, na sua mente, no seu interior, ele te condena, ele te, está tentando deixar você mal, querido, se você não confessou, confesse agora o seu pecado, mas deixe, querido, no trono, porque quando você confessa, o Senhor perdoa e coloca tudo no mar do esquecimento. Aleluia, esse é o seu Deus, aleluia. Se você entende que essa palavra falou ao teu coração, para te marcar, para te mudar, para te transformar a sua identidade, seu caráter, ainda com sua mão no coração, querido, eu quero que você ore comigo agora, ore comigo e repita comigo que eu estarei orando. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, perdoe meus pecados, limpe meu coração, transforme minha vida e me ajude em minhas limitações. Quero viver para ti e em paz com meu próximo. Não quero mais viver do meu jeito ou na força do meu braço, pois sei que o Senhor é o meu pastor e nada, de novo, e nada me faltará. Aleluia, amém, amém. Se você ama Jesus e você crê nessa palavra, dê a melhor salva de palmas para Jesus, amém. Glorifique o nome dele, agradeça a ele. Oh, aleluia, já não é mais nós, querido, mas é ele através de nós. Quem crê nisso diz amém. Amém, amém, querido. Deus abençoe. Poder sentar, amém. Estamos terminando.
Glória a Deus. Amém. Queridos, hoje nós iríamos para o portal, mas acredito que vamos deixar para a semana que vem, tá bom? Hoje nós temos aí muitos irmãos que estão trabalhando, não puderam vir, então acredito que semana que vem fica melhor, tá bom? Daqui a pouquinho então, né, nós estaremos saindo daqui, aquela família, né, que nós falamos no grupo, que teve a casa incendiada, nós não conhecemos, mas não precisamos conhecer, né, queridos? Porque o Senhor conhece, é filho de Deus do mesmo jeito, né? E teve a casa incendiada e está precisando de alimentos, roupas, enfim, né? E nós estaremos indo daqui a pouquinho, né, indo até lá para a gente tentar ajudar da forma que nós pudermos, amém? Mas amém, glória a Deus. Quarta-feira, querido, GECOM, amém? GECOM, Grupo de Evangelismo e Comunhão, nessa quarta-feira, 8 horas da noite, não falte, né? Se possível, traga. Eu sei, não, mas já convidei, convida de novo, vai convidando, uma hora vem. Né? Eu sei como é que é essas coisas, né? Muita gente convida, e quando você menos espera, a pessoa acaba vindo, né? Por quê? Porque ela sempre está lembrando, opa, é sempre quarta-feira. Uma hora ela vai estar em casa, vai lembrar, tinha alguma coisa que eu queria fazer, mas não lembro o que era. Me convidaram para aquele GECOM, acho que eu vou lá hoje. Amém? Então, convide, não esmoreça, não enfraqueça, né? Esteja sempre convidando alguém. Amém? E no dia 18 de abril, está chegando, né? Já estamos chegando no final do mês de março, abril já está logo aí. Dia 18 de abril nós teremos o evento de casais. Nós teremos aqui, dia 18 de abril, o evento de casais. Amém. Glória a Deus, né? Então vai ser bênção, creio que vai ser poderoso, né? Até a Joyce mesmo convidou até casais, né? Quem não está vindo aqui para a igreja, se tiver algum casal que você queira convidar também, né? Que não faz parte da igreja, mas que de repente vai ser, você sabe que vai ser bênção para ele, né? Em nome de Jesus vai ser bênção, vai ser uma noite, tarde, noite maravilhosa. Então convide também, tá bom? E nos procurem, tá? Procurem a Débora aí. Precisamos aí só confirmar as inscrições dos casais que ainda não fizeram as inscrições, tá bom? Mas amém. Glória a Deus. Amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus mais uma vez. Vamos estar encerrando. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, que nós queremos nesse momento encerrar aqui, meu Deus, essa parte do culto ao Senhor. Sabendo, Pai, que ele não acaba aqui. Acaba esse momento, sim. Teremos ainda uma comunhão, Pai, onde nós estaremos ali tomando um café, Pai, à mesa, em comunhão, intimidade. Mas, Pai, ao sair daqui, nós sabemos que ainda fazemos parte do corpo e somos, Pai, um em Cristo, um no Senhor. Somos uma família, e onde quer que nós estejamos, querido Senhor, eu sei que a Tua presença estará conosco, o Senhor estará ao nosso lado, o anjo do Senhor, como diz a Tua palavra, acampa-se em volta dos que o temem e livra. O Senhor está conosco todo o tempo, e nós somos gratos a Ti, Senhor, por isso. Nós Te louvamos, Senhor, por isso, porque o Senhor nunca nos abandona. Pai, que a Tua palavra possa servir de alimento para o nosso espírito, que possamos refletir, Pai, naquilo que Tu falaste hoje na nossa vida, desde a primeira palavra, Pai, até o último amém, que o Senhor, Pai, possa estar, meu Deus, através dessas palavras, falar conosco nesse dia, nessa tarde, nesta noite, na semana, que essa palavra, Pai, seja o nosso alimento, Pai. Em nome de Jesus oramos, e em nome de Jesus te agradecemos, para a honra e a glória do Teu nome. E todos digam amém. Amém. Estica a tua mão. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. Dê um abraço no teu irmão. Diga para ele: o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.